Olá, tudo bom? Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre período embrionário. Nós fizemos uma primeira introdução falando desse período embrionário, que ele vai desde o momento da fecundação até a 8ª, 9ª semana, modificando aí de acordo com a literatura, em cerca aí de 2 meses, 2 meses e meio de gestação. Então, nós fizemos uma aula de introdução, fizemos uma aula de primeira semana e agora nós vamos falar sobre a segunda semana, o que acontece. Bom, nós vamos começar aqui lembrando, então, né, quando acontece esse período, né, gestacional, desde quando se considera. Então, a gente tem a ovulação no dia zero, né, que a gente conta, onde o óvulo secundário ele sai aqui do ovário e adentra aqui na tuba uterina, e para que ele possa ser fertilizado pelo espermatozoide, que vai aí sofrer ou enfrentar um longo período, bastante desafio, até que consiga essa fecundação. Depois nós vamos ter a formação do zigoto aqui, com os dois núcleos da célula, né? Da célula masculina e feminina, se tornando aí cada uma célula haploide, agora ela passa a se tornar uma célula diploide aqui no zigoto. Aqui nós vamos ter os dois núcleos, que seria aí em torno do dia 1, depois desse período da fecundação. Esse período ele começa a sofrer, então, uma série, depois que ele sofre, né, que ele continua esse processo aqui, uma série de mitose, até chegar a 4, 16 células, onde ele passa a ser conhecido como mórula, e aí ele vai formando, então, os blastocistos até chegar aqui no útero, no endométrio. Agora, na segunda semana, a gente vai começar a ver esse período aqui final e a transformação, né? Ou melhor, a evolução dessas mórulas para blastocisto e o que vão acontecendo. Esse blastocisto aqui, quando ele chega nesse ponto do dia 6, entre o dia 6 e o dia 8, sempre de acordo com a literatura, a gente vai ter um período aí, né, para mais ou para menos, mas são daqui que são consideradas as células troncos, que são as células embrionárias de embrioblastos, que a gente já vai ver o que significa tudo isso. Tá? Então, a gente está aqui adentrando, então, a segunda semana, quando esses blastocistos aqui, eles vão, esses não, né? A não ser que tenha mais de uma fecundação, mas por vias, a grande maioria é um blastocisto, quando ele vai entrar aqui na parede do endométrio, para fazer o processo que a gente chama de implantação ou nidação. Bom, então esse blastocisto aqui durante esse período, então ele já está dividindo muitas células. As literaturas falam umas 64, outras que são mais de 200, mais de 150 nesse período, mas agora a gente já sabe que as células começam a se multiplicar concomitantemente, né, e sequencialmente, de acordo com as horas que vão passando, mas nesse momento aqui a gente tem o blastocisto. E esse blastocisto, também em algumas literaturas chamadas de blastocela, ela vai se dividir basicamente neste momento, tá? Em duas partes, que são o trofoblastos, aqui que vai formar essa parede aqui, e a massa celular, também chamada aqui, de embrioblastos, que é essa porçãozinha de células aqui. Então, aqui nós vamos ter uma cavidade, que nós vamos ver depois que será preenchida, mas nesse momento aqui nós temos essa cavidadezinha aqui, onde as células que estão agrupadas no lado interior são os embrioblastos, ou também conhecidos como massa celular, e essa parte aqui externa são os trofoblastos. O trofoblasto, são as células do trofoblasto. Bom, aqui nós temos essa célula, né, adentrando aqui, que é a parede do endométrio, e ela está adentrando, né, também chamando, a gente pode dizer que ela está se invaginando aqui dentro do endométrio. Então, isso aproximadamente
8 dias após a fertilização, que o trofoblasto, que é essa camada aqui de fora, se desenvolve em 2 camadas na região de contato. Então, aqui, ó, então nós vamos ter essa camada aqui na região de contato, e aqui nós vamos ter uma outra camada que nessa imagem a gente não consegue ver mais. Então, aqui são os embrioblastos, aqui as células se multiplicando e dividido em duas formas, né, dos modelos de células. Aqui nós vamos classificar esses 2 modelos do trofoblasto aqui, ó, de sincicitrofoblasto e citotrofoblasto. Então, vamos pegar aqui, ó, essa parcela do sinciotrofoblasto, que é aqui, essa parcela que nós não vemos nessa imagem, agora aqui nós já conseguimos ver, ó. Então, são células que elas não vão ser distintas. Elas secretam enzimas que possibilitam que os blastocistos penetrem no revestimento do útero pela digestão e liquefação das células. Então, essa penetração, a gente vai ver aqui posteriormente, que vão ser responsáveis, né, por buscar ali as energias advindas especialmente, né, a nutrição advinda especialmente nesse momento do sangue materno. E essa parede aqui, ó, do sinciotrofoblasto, elas vão se invaginando no útero, enquanto esta parede aqui, também chamada de citofoblasto, né, elas vão sim ser células distintas, porque elas vão fazer aqui uma série de proteção para esse momento aqui que nós estamos do desenvolvimento do embrião, tá? Aqui são as células do embrioblasto, que nós vamos ver na sequência. Então, o trofoblasto, né, que é essa parte aqui, ela libera o hormônio HCG, que resgata o corpo lúteo da degeneração e sustenta sua secreção de progesterona e estrogênios, mantendo o útero em um estado secretor, evitando então a menstruação. Seu pico irá ocorrer na 9ª semana de gestação, momento em que a placenta será totalmente desenvolvida e produzirá progesterona e estrogênio. Então, toda essa porção aqui do trofoblasto é o que será posteriormente a placenta. Por enquanto, a nutrição está vindo dessa parte aqui do sinciciotrofoblasto, que vai buscar aqui na conexão materna sua nutrição. Depois é a própria placenta que fará esse processo. E justamente essa parte aqui toda do trofoblasto que vai ser responsável pela liberação do HCG, que é o hormônio onde se identifica, né, a gravidez, geralmente com aqueles métodos de farmácia, onde a gente encontra várias técnicas, na verdade, vários mecanismos hoje que já são capazes de identificar através da reação. Então, naqueles testes, nada mais fazem é a reação do HCG, né, da identificação. Então, aquelas fitas, elas conseguem reagir com o HCG, que é o hormônio. Esse hormônio, o HCG, ele é a maior parte das vezes liberados nesse período do embrião, de fecundação, 99,9% das vezes. Mas em algumas patologias também pode aparecer esse hormônio. Embora a gente não vá falar delas nesse momento, é bom para dizer que ele não aparece exclusivamente em mulheres grávidas, mas também podem aparecer em alguns outros casos. Mas essa evolução, essas possibilidades, nós vamos falar um pouco depois. Hoje nós vamos focar aqui no desenvolvimento do embrião na sua 2ª semana. Bom, aqui então nós vamos ter o embrioblastos. Então a gente vai ter o trofoblasto aqui superficial, dividido dessas 2 parcelas que nós falamos. Então tudo isso aqui é trofoblastos dividido em sinciotrofoblasto aqui no fundo e essa camada aqui de citotrofoblasto, que depois vão ser a placenta. Aqui, ó, nós vamos ter, por enquanto, 2 camadas. Então, o embrioblasto, que são essas camadas aqui internas,
elas vão ser divididas neste momento em duas camadas, que é o hipoblasto, que é esta camada mais externa, e o epiblasto, tá? Essas duas camadas, né, essas duas lâminas, elas são chamadas de dois folhetos primitivos. O hipoblasto de endoderme primitiva e o epiblasto de ectoderme primitiva. E eu coloquei aqui só para a gente lembrar. É lógico que nesse momento não está aqui, é primitiva porque dessas duas camadas irão formar, mas aqui da ectoderme, a gente vai ter a formação da epiderme, dos anexos epidérmicos, do sistema nervoso e das cavidades. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa formação primitiva do que vai ser depois a continuidade da formação dos folhetos embrionários até que chegue nessa fase de desenvolvimento, né? Então, a gente vai ter aqui a ectoderme e a endoderme. As células do hipoblasto e o epiblasto juntas formam o disco embrionário bilaminar. Depois a gente vai ter uma evolução para esse disco, né, dos 3 folhetos aqui, que eles serão aqui, ó, trilaminar. Mas por hora, nesse momento, na segunda semana de gestação, nós vamos ter os folhetos bilaminar, ou disco embrionário bilaminar, formando então o início da cavidade amniótica. Então a gente vai ter aqui uma sequência de evolução, então esse disco embrionário bilaminar, a gente vai ver aqui, ó, que ele vai ter uma divisão, então ele vai aqui todo o trofoblasto aqui fora, aqui nós já vamos ter aqui, ó, uma demonstração da invaginação dele no útero, aqui, ó, é a endoderme, então ele foi invaginado na endoderme, está se alimentando aqui do sangue materno, um recuo aqui nessa camadinha, nessa cavidade do embrioblasto, fazendo então, ó, a cavidade amniótica. Então, nós vamos ter aqui a camada, né, do epiblasto e a camada do hipoblasto aqui, ó. Então, nós vamos ter o líquido amniótico nessa parte aqui sendo formado, ok? Bom, na sequência, a gente vai ter o quê? O desenvolvimento do amínio, que será o líquido amniótico, que ele tem origem entre o embrioblasto e o trofoblasto. Então, a gente vai ver aqui, ó, o trofoblasto, o embrioblasto, ele vai ter aqui essa origem. Inicialmente, ele cobre apenas o disco embrionário bilaminar, porém, com o desdobramento celular, ele vai acabar, ó, envolvendo aqui, ó, todo o embrião. As células embrionárias geralmente são descartadas no líquido amniótico. É composto inicialmente pela derivação do sangue materno. Mais tarde, todo esse líquido amniótico aqui será também, não só apenas o sangue materno, mas também da urina do feto. Dentre as suas funções estão proteção contra choques mecânicos, a desidratação, a manutenção da temperatura, ajuda a evitar que o feto seque, evita a aderência entre a pele do feto e os tecidos circundantes, barreiras contra infecções, desenvolvimento normal dos pulmões, permite que o feto se mova, auxiliando todo o desenvolvimento muscular. Aqui no Brasil, eu não conheço, né, até pelo Comitê de Ética, eu vi algumas pessoas tentando fazer pesquisas do líquido amniótico, mas não conheço nenhuma que esteja sendo desenvolvida, nenhum núcleo de pesquisa. Mas em Cuba, o líquido amniótico ele é muito explorado para muitas doenças, inclusive vitiligo, esses problemas ligados a dermatoses de uma forma geral. Então, eles são bem explorados em alguns países. Esse líquido amniótico, justamente por ele ser ricamente nutritivo e ter essas capacidades, né, de uma genética base, né, das células troncos, das células primitivas. Então, eles investigam bastante a esse respeito. Aqui no Brasil, eu não conheço nem nada que esteja desenvolvido ou que esteja permitido dentro dessa linha, mas alguns países sim. E algumas pomadas, alguns remédios, alguns testes já estão sendo feitos, tá? Então aqui eu tenho uma imagem em 3D, aqui um programinha, depois eu fiz uma comparação entre o desenho e o 3D para a gente ter uma ideia de como
não é tão fácil, né? A gente, no desenho é bem mais fácil, porque a gente vê colorido as separações, mas na verdade não é tão fácil. Então, aqui a gente vai ter aqui uma formação, né? Depois do líquido amniótico, nós temos aqui o trofoblasto, aqui circundando, nós vamos ter aqui o epiblasto, aqui essa formação inicial aqui acontecendo. Então, a gente vai ter uma diferença aí entre o desenho na hora que pega a imagem. É bastante comum a gente ver quando a gente vê aquelas imagens, tanto de ultrassonografia quanto de raio-x, que a gente aprende aqui no desenho, e depois sente um pouco mais de dificuldade nessa verificação de imagem. Então, aqui a gente volta para o desenho, que é bem mais fácil, né, de identificar, pelo menos nesse momento que a gente ainda não é expert em imagem. Bom, então por volta aí do 8º dia, nós vamos ter aqui, ó, a membrana exocelômica aqui sendo formada, tá? Então a gente vai ter uma outra camadinha aqui do trofoblasto. Aqui, ó, dentro do trofoblasto, nós vamos ter aqui, ó, a cavidade, né, vitelina primitiva. Nós vamos ter aqui o líquido, a cavidade amniótica, e essa cavidade aqui do embrioblasto, ela vai começar a fazer uma outra camadinha dentro do trofoblasto e será chamada de membrana exocelômica. Então, formando justamente essa cavidade vitelina primitiva. Aqui nós vamos ter o hipoblasto, que é a camada interna do embrioblasto, e aqui depois nós vamos ter essa formação. Aqui dá para ver um pouquinho mais, ó, as cavidades aqui com sangue materno, que estão nutrindo aqui esse embrião nesse 8º dia, mais ou menos. Ok? Então, a gente vai ter já uma evolução, ó, na multiplicação celular, já formando, já nos dando dimensão de como esse feto vai evoluir, tá? Então, aqui nós vamos ter o saco vitelino dos humanos, né? Diminui de tamanho à medida em que o desenvolvimento progride. Aqui, aquelas imagens 3D que eu falei. Então, esse, então, seria o saco vitelino. Aqui, então, seria o que vai ser depois, né? O cordão umbilical. E aqui, o embrioblasto, nesse momento. Então, as principais funções aqui desse saco vitelino, nesse momento, fornecer nutrientes para o embrião, durante a 2ª e as 3ª semanas de desenvolvimento. Fonte de célula sanguínea da 3ª até a 6ª semana de desenvolvimento. Contém as primeiras células germinativas primordiais que por fim irão migrar para as gonodais, diferenciar em células germinativas primitivas e formar gametas. E faz parte do intestino, ou seja, do trato gastrointestinal. Atua também como amortecedor de impacto e ajuda a evitar ressecamento do embrião. Então, a gente vê, ó, que nesse momento aqui, essa cavidade vitelina aqui, já no 8º dia, vai começar a formar o saco vitelino, e também já aqui a gente está falando das próprias gônadas, né? No caso das mulheres, nesse momento, então, começa a se formar o que dará origem posteriormente para os folhetinhos, né, que vão ser resgatados só lá na puberdade, né, ou ovogênese, ou goniogênese, depende de como a gente vai colocar essa evolução, mas é nesse momento aqui que a gente vai receber a nossa capacidade depois, né, de reprodução, a capacidade reprodutiva, né? Então, aqui já começa a se formar, então, o saco vitelino, que será o futuro, né, que vai diminuindo com o tempo, o futuro cordão umbilical, aqui já está, né, o embriãozinho, né, as células, na verdade, aqui o trofoblasto, e a gente já começa a identificar a evolução. Então, aqui o desenvolvimento, né, a gente percebe aqui, ó, a diferença de uma figura para outra, né, para a gente ter uma noção melhor. Aqui já está bem mais lúdico, né? Aqui o desenvolvimento da sinusoide, mais ou menos no 9º dia. E aqui a gente tem, ó, as lacunas trofoblásticas, que com o sangue materno de nutrição, são também as sinusoides, né, maternos,
as células endodérmicas aqui sendo também formadas, a cavidade extraembrionária, o mesoderma extraembrionário esplênico nesse momento aqui, o mesodérmica somático aqui do lado de fora, extraembrionário, a membrana exocelômica que nós vimos há pouco, a cavidade exocelômica que seria a vesícula vitelínica primitiva, então aqui o líquido amniótico e aqui a vesícula vitelínica primitiva. Então, nesse momento aqui do 9º dia, o blastocisto torna-se completamente incorporado ao endométrio. Conforme o sinciotrofoblasto se expande, pequenos espaços chamados lacunas se desenvolvem no seu interior. Por volta do 12º dia, são formados espaços maiores e interconectados chamados de redes lacunares, que são todas essas redes aqui em volta que vão ser responsáveis nesse momento pela nutrição. Os capilares endometriais em torno do embrião se desenvolvem, né? Tornam-se dilatados e são chamados de sinusoides maternos, onde o sangue materno circula nelas, servindo como fonte de nutrição embrionária e eliminação dos resíduos do embrião. Então, são essas partes aqui que vão se desenvolvendo para nutrir o embrião, né, esses sinusoides, e conseguir manter esse feto nutrido, né, e possibilitar com que ele continue sua evolução até, né, seu desenvolvimento, até mais para frente, quando a placenta vai fazer esse trabalho. Então, aqui nós também teremos por volta do 12º dia o desenvolvimento do celoma extraembrionário. Então, a gente vê que está aqui bem mais representadinho, né? Então, nós vamos ter aqui o trofoblasto, nós vamos ter aqui, ó, o líquido amniótico, aqui a região vitelínica, né? Então, as células do hipoblasto dão origem ao mesoderma extraembrionário. Então, o hipoblasto, o que faz parte do embrioblasto, ele vai dar parte, essa camadinha, como nós já vimos lá, né, que é o mesoderma extraembrionário. Aqui, então, nós vamos ter esse mesoderma desenvolvendo o amínio e o saco vitelíneo, né, que vai envolver, na verdade, né? Então, ele começa envolvendo aqui, depois ele vai invaginando e envolvendo tudo, como nós estamos vendo aqui nessa imagem de baixo. Então, ele começa se desenvolvendo o mesoderma extraembrionário aqui na parte do saco vitelíneo e depois ele vai invaginando aqui também para que envolva o embrioblasto e que envolva também, ó, toda a parte do amínio, né, onde serão o líquido amniótico. E a gente vai ter também, ó, o desenvolvimento do mesoderma extraembrionário derivado do saco vitelíneo, formando uma camada de tecido conjuntivo, também conhecido como mesênquima, em torno do amínio e do saco vitelíneo. Em seguida, uma série de grandes cavidades se desenvolvem na mesoderme extraembrionária, que se fundem em uma camada maior, né, em uma única camada maior, chamada de celoma embrionário. Então, aqui estão as camadas, aqui ele já invaginou toda a camada. Então, essa camada que agora está sendo chamada de celoma embrionário, aqui o mesoderma extra, aqui o cisto exocelômico, ó, o endoderma extraembrionário, aqui nesta parte aqui, aonde nós vamos ter o amínio, então, tomando conta, o saco vitelíneo aqui e o epiblasto aqui, certo? E a eplanquinopleura, que cobre o saco vitelíneo secundário, ó. Então, nós vamos ter aqui o saco vitelíneo, aqui, ó, primário, e aqui o secundário, cobrindo aqui. Aqui a gente já está falando dessa formação em torno do 15º dia. Então, entre o 12º e o 15º dia, dependendo da literatura, certo? Como a gente vai acabar, então, esse período da segunda semana?
entre o 12º e 15º dia, mais ou menos, no desenvolvimento do córeo. Então, aqui nós vamos ter a camada interna do córeo, mais o amínio, mais o celoma extraembrionário, que vai ser conhecida como cavidade cariônica. Então, vamos aqui colocar, ó, a camada aqui, o celoma extraembrionário, aqui, a camada interna do córeo, tá? Mais o amínio, tá? Que vai ser chamada como a cavidade celômica, cariônica aqui, ó, ou coriônica, tá? Aqui, uma parte muito primitiva do que vai ser o cordão umbilical, tá? Aqui é a lantoide, as vilosidades da placenta primitiva, né? Aqui ainda está muito primitivo. O saco vitelíneo aqui, ó. O córeo, né? Como a gente já disse anteriormente, que ele vai ser responsável pela produção da gonotropina coriônica, que é o HCG. O conjunto de duas camadas de trofoblasto aqui, ó, que são chamadas de córeo. Então, essas duas camadinhas aqui, que mais externas, que vão ser chamadas de córeo. O córeo envolve todo o embrião e mais tarde todo o feto, que a gente vai ver que vai ser a placenta. E o córeo, ele protege o embrião e o feto das respostas imunes da mãe de duas maneiras. Primeiro, secretando proteínas que bloqueiam anticorpos da mãe, para que o corpo da mãe não rejeite esse embrião, e estimula a produção de linfócitos T, que suprimem a resposta imune normal do útero. O córeo se tornará a principal parte embrionária da placenta, que é a estrutura que troca de materiais entre a mãe e o feto. Então, a gente vê que no desenho, ele é bem mais lúdico, né? E aqui, para terminar, eu coloquei como seria, né, a imagem que nós temos em 3D, dessa imagem aqui, comparando com a imagem do lúdico que a gente tem. Então, a gente pode ver, ó, velocidades, parece que cortaram, né, nessa produção de imagem, mas a gente consegue ver aqui o saco vitelíneo, que está o contrário, né, dessa imagem daqui. Aqui, então, seria o embrião, o córeo aqui, que são as duas camadinhas aqui, o cordão umbilical, né, que vai ser aqui nesse comecinho aqui, e dando origem a essa estrutura, a cavidade amniótica que está aqui do lado, né, com amínio aqui, e aqui toda aquela parte do celoma, né, então a gente vai ter essa parte aqui do celoma e que vai se tornar aqui futuramente a placenta. Eu coloquei aqui para a gente ver como é mais fácil a gente ver no desenho, mas quando a gente pega uma imagem em 3D, a gente começa a ver alguns desafios para quem pretende aí estudar para trabalhar com imagem, é um bom treino. Existem alguns aplicativos que conseguem fazer isso, que trazem essas informações. Então, se você pretende se desenvolver na área de imagens, né, que todo médico tem que desenvolver, todo profissional da saúde, mas alguns que são mais dedicados, já começa agora, porque existe aí um desafio, tá certo? Aqui atrás, alguns esclarecimentos sobre a aula, que a gente vai deixar disponível aqui para vocês, e eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima! Yeah.